Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Programa de Extensão em Saúde Digital da UFAM. Eu sou Letícia Tavares, estudante de farmácia, e hoje vamos falar de um tema essencial, mas que ainda sofre alguns tabus, que é a saúde mental. Eu estou aqui com a doutora Rosilene Melgueiro. Você pode se apresentar, doutora? Ok, boa tarde. Estamos aqui para mais um momento para falar do que interessa à sociedade, que é a saúde mental. Estamos aqui, sou psicóloga, formação há 11 anos, sou neuropsicopedagoga, e estou cursando neuropsicologia. E também estou aqui com a doutora Anne Karina Andrade. Você pode se apresentar também, doutora? Boa tarde, eu sou psicóloga, atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Apoio Psicossocial e Psicopedagógico da UFAM, UNAP. É um grande prazer estar aqui para falar sobre esse tema que é muito importante, né? E vamos lá, né? Vamos iniciar aí essa conversa. Bom, para iniciar, eu tenho uma pergunta, né? Por que falar de saúde mental é tão desafiador na sociedade? Doutora Rosilene? Então, falar sobre o porquê ainda existe tanto preconceito em falar de saúde mental hoje na nossa sociedade. Porque quando a gente fala de saúde mental, o que vem à mente? Eu imagino, até eu mesmo, enquanto psicóloga. Quando alguém falava, olha, você precisa cuidar da sua saúde mental. O que a gente pensa? Que cuidar da saúde mental é simplesmente cuidar de um transtorno. Eles associam muito a psiquiatria, que é o transtorno. Mas cuidar da saúde mental nada mais é que estar de bem consigo mesmo, cuidar do seu bem-estar psicossocial, que é o nosso dever enquanto ser humano, cuidar da saúde mental. Então, existe muitos preconceitos diante disso. Por que cuidar da saúde mental num caos que nós estamos vivenciando na sociedade? Que são as doenças, os transtornos, a ansiedade, depressão. Então, acaba acontecendo esse preconceito de não querer ir ao psicólogo, procurar sua saúde mental por conta do pensamento que tem sobre transtorno. Então, é bem por aí. Muito bem. E doutora Anne, você pode falar um pouquinho também? E assim, falando um pouco desse preconceito, desse estigma, ele acaba se tornando prejudicial na busca desse diagnóstico e, consequentemente, no início desse tratamento, né? Porque, como a Rose falou, a visão que a sociedade, né, acaba tendo de quem apresenta algum transtorno é visto assim como se a pessoa fosse, por exemplo, quem tem depressão, você é fraco, né, você é incapaz. Quem tem ansiedade é visto como uma pessoa acelerada, uma pessoa né, que não tem, que não sabe se concentrar nas coisas. Então, esses estigmas e esse preconceito, ele faz com que essas pessoas acabem negando esses sintomas e demorem na busca por esse tratamento, por esse diagnóstico, né? Por causa da vergonha e também do medo de procurar ajuda. Conceitos básicos. O que é Janeiro Branco e como surgiu essa campanha? Janeiro Branco. Ela deu início, essa campanha, em 2014, com o psicólogo Leonardo Abrão, lá de Uberlândia, Minas Gerais, e ele foi o idealizador desse programa Janeiro Branco. E a gente estudando, né, a gente buscando conhecimento cada dia, eu mesma, enquanto psicóloga, eu comecei a analisar, nossa, que programa legal, né? Mas ela só começou a se dar, tornou-se oficial no Brasil, essa lei, que é 14.556/2023, após 9 anos.
Então, a gente pode imaginar como esse programa ele já percutiu bastante, porque falar de saúde mental de Janeiro Branco, ele traz com foco o quê? A saúde do ser humano, a saúde mental. Por que disso? Com foco de eu me cuidar do que é mais necessário hoje. Hoje, às vezes, a gente... Porque cuidar da saúde mental é cuidar que nem a gente cuida do corpo físico. Então, esse programa de conscientização para a sociedade é de suma importância para nós hoje. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Anne Karina. Qual a importância de campanhas como essa para a saúde pública? Então, a campanha, ela atua no sentido de desmistificar o acesso à saúde mental, né, trazer mais informações para que as pessoas consigam saber quando procurar ajuda, como, onde procurar essa ajuda. Então, essa campanha ela visa trazer um pouco mais de informação, né? Quando que eu preciso, quando que eu tenho que procurar essa ajuda, né? Então, muitas vezes as pessoas elas até identificam que elas estão precisando de um apoio, mas elas não sabem onde procurar, né? E aí a campanha também é importante para que essas pessoas entendam qual é o fluxo de atendimento, né, na rede de saúde mental, né? Por onde que eu devo começar? Então, a gente vê durante esse mês, né, várias instituições, né, profissionais da saúde que estão falando sobre isso, e isso tem essa importância, né? Então as pessoas vão saber onde elas podem procurar ajuda, né? E tentar tirar um pouco esse estigma, né, que a gente falou anteriormente. Doutora Rosilene, o que significa na prática ter saúde mental? Então, a pergunta aqui não quer calar, né? Como ter saúde mental? Para que ter saúde mental? Saúde mental, eu penso que é a maneira de você estar bem com você mesmo. Como você consegue lidar com essas frustrações que aparecem todos os dias. Como a gente enfrentar esses desafios de dores emocionais que nós temos vivenciado ao longo do tempo. Sabemos que lidar com essas frustrações para muitos, por isso a conscientização Janeiro Branco Saúde Mental é pedir ajuda naquilo que eu preciso para minha saúde mental. Porque o que é saúde mental? É eu estar bem comigo. Não adianta eu estar bem, eu estar ali na academia, eu faço minha academia, estou com o corpinho bem preparado, mas a mente não está. E hoje nós sabemos que a sociedade, todos os seres humanos, eles estão em busca de estar bem consigo mesmo. De alguma forma, eles querem estar bem. Então, como lidar com essas frustrações? Então, saúde mental é eu saber lidar com as dificuldades que se apresentam diante de uma dor, de uma lembrança dolorosa, e aí a gente começa a falar de saúde mental. Então, o que significa, né, na prática, ter essa saúde mental? A saúde mental também não é apenas a ausência de algum transtorno mental. Não é simplesmente o fato de eu não apresentar depressão, ansiedade, algum transtorno, né? Significa também a forma como eu lido com os meus problemas, a forma como eu desenvolvo os meus relacionamentos, como eu lido com o estresse no meu trabalho. Então, tudo isso envolve a nossa saúde mental, né? E por definição aí da OMS, né, de alguns órgãos que tratam sobre essa questão da saúde mental, a saúde mental também é o nosso bem-estar, tanto físico, mas também social, né? Psicológico, né? Então, assim, o Brasil hoje, né, é um dos países que lidera aí o ranking dos transtornos ansiosos, por exemplo. Então, a gente tem uma população grande lidando com esse transtorno. E aí você começa também, reflete também
em relação àqueles fatores sociais que eu disse antes, né? Não só fatores sociais, econômicos, que vão trazer, que vão ter como consequência impactos na nossa saúde mental, né? Então, a nossa economia, os índices de pobreza, de desemprego, então todas essas questões vão trazer um impacto sobre a nossa saúde mental, né? Algo que de nossos governos, eles têm que estar atentos para políticas públicas que atuem em cima disso, porque a saúde mental também é um direito, né? Um direito, assim como na Constituição a gente tem direito à saúde, a saúde mental ela está incluída nesse ponto, né? Então, assim, esse conceito, né, ele também abrange outros aspectos, né? Não apenas aquele de ausência da doença, mas uma combinação de fatores que vai, né, me ajudar. Meu ambiente, é onde eu moro, né, a minha moradia, o meu bairro, né, se eu tenho segurança. Então, às vezes você mora, por exemplo, num lugar que você tem a questão da insegurança, tem a violência urbana, né, tudo aquilo vai impactar a minha saúde mental. Então, é sempre lembrar que existem esses outros pontos que integram esse fator da saúde mental. Doutora Rosilene, quais sinais de alerta indicam que algo não vai bem emocionalmente? Nós temos aquilo que a doutora está falando, nós estar de bem, nós sempre precisamos solucionar os nossos problemas. Então, toda a nossa dor psíquica, ela está em resolução de problema. Como eu sair dessa? Como eu costumo sempre dizer, Letícia, que todos os dias nós temos que aprender a nos ressignificar. Porque a partir da ressignificação, nós passamos a entender, compreender melhor o ser humano que é eu. Eu não posso só compreender o outro, mas eu preciso me compreender também. E hoje um dos maiores tabus, maiores dores emocionais, psicológicas, Letícia, está nessa mudança de comportamento de humor. Hoje ela está bem, amanhã ela não está bem, hoje ela está triste, amanhã ela tá feliz. Essa mudança de humor, esses comportamentos emocionais que traz à tona as nossas dores psíquicas. Ninguém vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem prático. Ninguém vai acordar estressado, né, chateado, se ele não tem um problema para resolver, ou seja, ele dormiu com aquele problema e ele precisa solucionar, resolver. Só que às vezes eu digo assim, o ser humano em si, nós guardamos muita coisa pra gente, a gente não gosta de falar. Então, quando a gente não fala, a gente guarda, então não tem como resolver isso. E aí a gente acaba o quê? Mudando o comportamento de humor. Aí altera, de manhã tá bom, de noite vai dormir com aquele problema, de manhã não sabe como resolver. E aí a gente começa a observar esses sinais de alerta na mudança de comportamento emocional. E uns falando da somatização, que acabam até somando todas essas dores físicas. Então, falar sobre emoções e possíveis adoecimentos mentais. Então, como que a gente diferencia isso, né? Então, nós, como um ser humano, né, nós somos composto de emoções, de sentimentos, né? Então, como é que eu posso, né, diferenciar se eu tenho tristeza ou se eu estou com depressão, se apenas eu tenho uma ansiedade normal, uma ansiedade, né, patológica, como a gente diz. Como é que eu posso, né, diferenciar isso? Então, então é normal que a gente fique triste, né? Ninguém é feliz o tempo todo, até porque né, isso é impossível. Mas a partir de que momento que eu posso ver que aquilo não é normal, né? É quando aquela tristeza, ela é persistente. Então, você avaliou, você percebeu que aquilo está acontecendo, por exemplo, mais de 2 semanas, né? Então, já não é normal, né? É normal eu ficar triste, mas não é normal eu ficar triste todos os dias. Então, eu comecei a
a sentir menos prazer nas coisas que eu tinha vontade antes, né? Antes eu gostava muito de ir para academia, eu gostava, né, de cuidar de mim, do meu corpo. Hoje eu já não tenho mais aquela motivação. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de sair com meus amigos. Hoje em dia eu já quero ficar mais isolada. Então são alguns fatores que você precisa começar a ter atenção, né? Então a depressão ela se manifesta por essa perda do prazer, né, nas coisas que você tinha antes. Então você vai sentir uma energia mais diminuída, vai sentir mais cansado, vai ter mais vontade de se isolar, vai mudar o teu padrão de sono, né? E aí a pessoa ou ela vai dormir muito ou ela vai ter insônia. E a insônia também não é só aquela coisa de você demorar a dormir. A insônia também você dormiu e foi 3 da manhã, você acordou, não conseguiu mais dormir, né? Então tudo isso vai ter uma alteração ali na tua rotina, na tua funcionalidade, né? E o que é a nossa funcionalidade? Eu acordar de manhã, eu fazer meu café, tomar meu café, né? Fazer minha higiene pessoal, eu ir trabalhar, eu estudar. E aí quando eu percebo que eu tô com uma situação, uma tristeza, né, persistente que está me trazendo prejuízo, né, desse meu dia a dia, aí é um sinal de alerta e eu tenho que começar, né, a pensar, a procurar ajuda, né? E aí às vezes é o meu apetite também que vai mudar, né? Ou eu começo a não ter fome, né? Ou de repente eu tenho uma compulsão, eu começo a comer demais, né? Quando eu estou ansiosa, eu começo a comer muito. Então assim, nós temos aquelas emoções básicas, né? A tristeza, a ansiedade normal é aquela ansiedade que amanhã eu tenho uma apresentação, amanhã eu tenho um podcast para apresentar. Eu estou um pouquinho nervosa, né? Será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que eu anotei tudo que é importante? Isso é normal. Tem uma apresentação, amanhã eu vou me casar, amanhã eu tenho uma viagem que eu planejei há muito tempo. Isso é uma ansiedade normal. Agora, não é normal eu ficar ansiosa todo o tempo. E aí, quais são esses sintomas? Eu vou começar a ter ansiedade sem motivo aparente. Então, eu vou começar a ter aquela palpitação que eu sentiria antes de uma apresentação todo o tempo. Eu vou começar a ficar em alerta todo o tempo, né? Nossa, parece que vai acontecer alguma coisa. A ansiedade, então, é aquela preocupação excessiva com o futuro, com o que ainda vai acontecer. A depressão, por outro lado, é muito aquela ruminação do passado. O que eu fiz, o que eu poderia ter feito diferente, aquele sentimento de culpa, eu pensar muito em coisas tristes que aconteceram. Então, assim, não tem exatamente um fator principal, digamos assim, porque é multifatorial. Então, cada pessoa, né, tem uma história, cada pessoa tem um processo de vida, tem os seus traumas, tem coisas que aconteceram ali que culminaram num adoecimento. Então, são várias coisas que vão me levar a entrar num quadro de depressão, por exemplo. Né? E todo mundo está suscetível a isso, inclusive nós, profissionais de saúde. Né? Então, é importante você prestar atenção nesses sinais. Mudança no padrão de comportamento. Né? Então, eu costumava ser assim, eu costumava ter prazer nisso, eu costumava ter motivação e, de repente, aquilo, né, desapareceu, aquilo desmoronou e eu começo a ter aquela tristeza. Então, é você observar quanto tempo que você está triste, né? Se não é uma coisa pontual, né? Por que você está ansioso? Será que vai acontecer alguma coisa realmente? Não, eu estou simplesmente, eu não tenho motivo nenhum e eu sinto aquela coisa. Né? E observar os sinais do nosso corpo. Né? O nosso corpo, ele dá esses sinais, né? Que são esses que eu falei. É o sono, o cansaço, a tristeza, né? O choro, a palpitação. Então, prestar atenção nesses sinais que o nosso corpo dá pra gente. E a partir daí, né, dessa frequência e do quanto isso tem impactado a minha vida, o meu dia a dia, as minhas tarefas, os meus estudos, os meus relacionamentos,
Aí eu tenho um ponto de atenção que eu vou observar para buscar ajuda, né? Estudo e trabalho. Como a rotina intensa de estudos e trabalho impacta a saúde mental, doutora Rosilene? Então, hoje temos ouvido muito falar sobre a síndrome de burnout, né? Então, essa síndrome nada mais é que o esgotamento psíquico, emocional, sentimental, físico, tudo em volta. E eu sempre, quando eu estou estudando, as professoras sempre falam, né? Nossa mente ama nos sabotar. Ele sabota mesmo. Eu tenho aprendido que a nossa mente é aquilo que nós queremos que ele seja. Se você está bem, você vai estar bem. Você quer, não, você acorda, hoje o meu dia, nossa, vai ser péssimo. Né, Letícia? Vai ser péssimo. E aí a mente produziu, e aí ele vai dizer, não, aí tudo, parece que tudo dá errado. Então, esse modelo, esse momento de que a mente adoece, o corpo sente. Mas lá na frente, a gente estuda muito isso, aparecem muitas doenças psicossomáticas, é isso. Então, como o burnout hoje está assim um caos, as pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais produzir, não conseguem mais viver na sua família de uma forma agradável. Não, sempre todo mundo parece que está muito, muito estressado. Não é à toa que hoje nós vivenciamos, né, Letícia, Anne, dos noticiários aí, quanta violência. De onde está saindo tanto níveis de violência assim exposta nas redes sociais? Por que esse pai mata o filho? Por que esse filho mata o pai? Por que essa família se degradiam todo dia, brigam todos os dias? Por que lá no meu trabalho meu chefe não me entende? Por que meu professor não entende tudo isso que eu estou passando? Poxa, é uma carga, é uma sobrecarga emocional, onde o psiquismo já não tem como mais superar tanta dor, tanta angústia, tantas preocupações. E nós, seres humanos, todos os dias nós trabalhamos em busca do melhor para nossas vidas, não é isso? Nós queremos ser sempre melhor em tudo, só que às vezes a nossa mente acaba nos sabotando, porque nós somos carne, nós somos seres humanos. E aí então vem todo esse dilema, vem todas essas dores emocionais, esse cansaço, esse esgotamento, que é a exaustão física, mental, emocional, sentimental, que acaba trazendo um transtorno com o passar dos tempos. Se não tiver a terapia, não procurar a psicoterapia, que nós, enquanto psicólogo, eu e a Anne, nós trabalhamos nisso, é onde nós começamos a fazer a terapia, é quando a gente começa a tentar sentir uma diferença, porque o psicólogo está ali como terapeuta para auxiliar você a entender o seu problema. É para você pensar na resolução do problema que está existente ali. Bem, doutora Anne Carina, você pode falar sobre consequências psicológicas e psicossomáticas? Em relação a essas consequências, né, advindas do trabalho, o que a gente observa muito em relação à exaustão, né? Então, essas consequências causadas pela exaustão no trabalho, e aí você vai ter a diminuição da concentração, você vai ter pessoas mais desesperançosas em relação ao seu trabalho, aquela motivação inicial que ele tinha, ele vai começar a ser diminuída, estresse, sentimentos de inutilidade, tudo isso vai trazer um impacto para a saúde mental, né? E o fim disso é a perda do sentido do trabalho, né? Então a pessoa ela já não vê mais aquele trabalho com a importância que ele tinha antes, né? E
E isso traz um impacto importante, porque o trabalho ele é muito central na vida do ser humano, né? Então, no trabalho eu também posso ter prazer, eu exerço a minha criatividade, é a minha fonte de renda, e é importante para a minha própria identidade, né? E aí, quando esse ambiente ele é um ambiente adoecedor, é um ambiente que tem cobranças excessivas, às vezes tem questões ali mesmo físicas, né, que vão trazer um impacto para a minha saúde, né, questões mesmo biológicas, é um ambiente às vezes inadequado, não tem, às vezes não é um ambiente ergonomicamente adequado para que eu possa desenvolver meu trabalho, então tudo aquilo vai me trazer impacto, né, impacto na minha saúde. E aí eu posso observar através desses fatores que eu citei antes, né, e aí é a perda do sentido do trabalho, né? E o burnout, ele né, ou síndrome de esgotamento, né, como a Rose falou, esgotamento profissional, como diz alguns autores, né, é a síndrome de quem já desistiu, né? Você já desistiu de tudo, desistiu da vida. E aí é importante fazer um pouco essa diferenciação, porque às vezes as pessoas elas podem, né, misturar um pouco com depressão, mas o burnout ele é ligado à situação de trabalho. Ele é especificamente uma síndrome ligada ao trabalho, né, que também pode apresentar esses sintomas de depressão, essas coisas, mas ele é ligado ao trabalho, né, a síndrome do esgotamento profissional. Doutora Rosilene, qual a importância da rede de apoio no cuidado em saúde mental? A melhor coisa é a prevenção. Mas prevenção o quê? Eu preciso só direto para um psicólogo? De repente, né? Alguém pode pensar assim, eu tenho que ir direto a um consultório, um médico, procurar um psicólogo? Não, mas a primeira procura dessa rede de apoio, na realidade, tem que ser a família. Tem que ser alguém que você confia na família, porque o grande problema de alguém estar com alguma frustração, ansiedade, depressão, ele sempre, que nem a Anne falou, ele vai procurar o Google, né? Digita lá, hoje eles falam com a inteligência artificial, procura ajuda com pessoas que não são capacitadas de ouvir a sua dor, não sabe como falar, e de repente, se essa pessoa não procura a pessoa certa, não procura um amigo, um pai, uma mãe, ou então, até mesmo a gente pode relatar aqui um líder de uma igreja, religioso, alguém que possa pedir, isso é o primeiro apoio. Não que ele vai dar um suporte de terapias para você, umas mensagens, né, uns conteúdos, uma técnica mais respaldada na psicologia, no conhecimento da ciência. Mas essa pessoa, a primeira autoajuda é procurar a família. Não sofra só, você nunca está sozinho. Aquilo que a gente sempre comenta, você nunca está só. A prevenção é melhor do que a cura, porque quando a gente previne, tem como chegar até a cura, e a cura ela se torna bem mais plausível do que muitos que não procuram e acaba se prejudicando, quando a gente hoje sabe que o índice de suicídio é muito grande. Então as pessoas não sabem. Eu olho assim, por que chegar ao nível do seu suicídio? É porque ele já está no seu limite de exaustão emocional, psicológico, já não tem mais saída para ele. Então, a prevenção para o suicídio, a prevenção para uma qualidade de vida, a prevenção de você estar bem consigo mesmo, a prevenção de ser feliz. Nós comentamos aqui, nem todo dia nós estamos felizes, mas buscar essa prevenção, essa autoajuda, primeiro procure os amigos, alguém que possa lhe ajudar. Olha, eu preciso de ajuda, me ajude, que eu tenho certeza que você vai conseguir essa ajuda. A gente pode pensar na nossa rede de apoio psicossocial, né, da saúde, né, do SUS. E aí a gente tem algumas instâncias, digamos assim, né, que a gente pode buscar essa saúde. A gente tem o CVV, né, que é o
o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar gratuitamente, né? É 188, desculpa. E aí você pode buscar, né? Se você não quer ir em algum lugar. Você pode também buscar na rede de saúde, né? Então a gente tem a porta de entrada da rede de saúde é a UBS, né? E aí, às vezes, você vai lá, o médico te dá um encaminhamento para, né, psicólogos a gente tem, que também tem nas policlínicas. A gente tem os CAPs, né, mas os CAPs eles são para quem, né, vai buscar, quem tem algum transtorno mental, né, mais grave. A gente tem o CAPs, né, drogas e álcool, a gente tem o CAPS infantil, você pode buscar ajuda. E se for uma situação de crise, por exemplo, um surto, você pode ligar para o SAMU, né, e ele pode fazer esse socorro lá. E, né, a pessoa pode ter esse atendimento, esse pronto atendimento, né? A gente não tem internação, mas tem esse pronto atendimento que a pessoa, né, em algum momento de surto, ou alguém que, né, fez alguma tentativa, né, pode ligar para o SAMU, que o SAMU também pode fazer socorro. E a gente tem as clínicas escola também. Então, se você não pode pagar um particular, você pode buscar esse apoio. Toda a faculdade de psicologia tem uma clínica escola, que eles fazem esse atendimento de forma gratuita ou um valor simbólico, né? Você pode tentar ajuda também lá, né? Bom, a gente está chegando ao nosso final do nosso podcast. Eu quero agradecer a doutora Anne Carina e a doutora Rosilene Melgueiro, né, por ter compartilhado o conhecimento aqui e ter tirado muitas dúvidas sobre saúde mental, né? Sabemos que tem um índice de suicídio e eu deixo a palavra para vocês, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, sei lá, alguma coisa que seja mais importante, que esqueceram de falar, fiquem à vontade. Então eu quero agradecer a participação, o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui participando desse podcast, né? Então é muito importante, é um tema importante, e eu queria reforçar, né, que cada um de nós também é responsável pela nossa própria saúde, né? Então a gente, assim como a gente cuida do nosso corpo, assim como a gente cuida de algum problema físico que a gente tenha, a saúde mental também é importante, né? E vai influenciar na nossa qualidade de vida, né? E, então eu queria agradecer por esse momento aqui, né? Pela participação. E qualquer dúvida também, se alguém quiser acessar o Instagram do NAP, né? Que é o núcleo lá da Faculdade de Medicina, pode também, né, tiver alguma dúvida, alguma questão. A gente atende exclusivamente os alunos da medicina, mas se for alguma orientação, alguma coisa, a gente pode, né, tiver alguma dúvida, alguma questão, parceria, também a gente está disponível, né? Então é nap@ufam. Pode procurar a gente, né, se tiver alguma questão, alguma coisa. Ok, também muito quero agradecer pelo convite da Saúde Digital FAM. A você, muito obrigada por compartilhar conosco essas experiências, esse conhecimento que a gente busca todos os dias, ela nunca para, sempre nós estamos em busca desse conhecimento, que é a saúde mental. E até deixar aqui, ninguém sustenta sozinho a saúde mental, então ninguém sustenta, você não está só. Procure, a gente no início, né, Retorno, nós falamos de saúde mental Janeiro Branco. Por que esse objetivo? Por que esse foco? Ele tem o objetivo de Janeiro Branco porque é o primeiro mês que começa do ano. Então, nós estamos ainda no finalzinho de janeiro. E aí tem... Por que branco? Porque está começando branco, tipo uma folha em branco, que aí você pode escrever as suas metas, o seu foco, o que você precisa mudar. Se ainda você não procurou uma ajuda de profissional, é o tempo de você procurar, já coloca na sua agenda, faz uma meta, faz a sua agenda, procure um profissional, você não está só, a saúde mental ela não se sustenta só. Procure, muito obrigada pela oportunidade e privilégio de estar aqui. Muito obrigada. Ok, meninas. E assim vamos encerrando mais um podcast, né, do programa de extensão de saúde digital da UFAM.